roupas, sapatos velhos, mas que ainda serão usados. Estofados rasgados, utensílios quebrados que continuarão em casa. O medo de se desfazer do velho para obter o novo tem alimentado o espírito da miséria na vida das pessoas. Mas da aceitação para a falta de condição, a amarração é a mesma. Quando eu cheguei quebrada, cheguei desempregada, sem expectativa nenhuma de vida, ganhando cesta básica para poder dar o alimento para os meus filhos. Então eu cheguei completamente desesperada, porque pessoas me cobrando, luz cortada, e cortavam água e cortavam luz, e eu cheguei assim, porque eu saí de um casamento na qual eu perdi tudo. Independentemente das situações, só existem duas alternativas: se conformar com uma derrota ou perseverar na fé para receber. Mas tudo é fé, tudo é pela fé. Então, se a vida está na fé, você tem que cuidar, tratar de cuidar do quê, pessoal? Da sua fé. Tomar cuidado com o que você ouve. Às vezes as pessoas dão crédito a tudo que ouve. Tudo é uma palavra. Tudo é uma palavra. A mente é um campo de batalha. Ou a gente absorve os pensamentos de Deus e com ele a gente vai para frente e arrebenta, ou a gente absorve as dúvidas. Tome cuidado. Tome cuidado. Não espere ninguém te apoiar. Não espere ninguém aprovar os seus sonhos, seus projetos. Não espere, não conte com ninguém. Pastor, está tudo contra mim. Não tem problema não. Você tem Deus com você. Ele diz, não temas, eu sou contigo. Tenho a minha casa, tenho o meu carro, comprei um carro zero, tenho o meu salão, como o que eu quero. Tua maior riqueza? O Espírito Santo, Deus. Sem ele, bispo, eu não sou nada e não chegaria aonde eu cheguei. É do alto que vem a bênção, e quando pela fé você diz, eu recebo, tudo na sua vida muda, e para melhor, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, que Deus ilumine e abençoe a sua vida. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós abrimos a programação hoje falando deste tema, o fim do luto financeiro, com a bênção para todos os vendedores. Você que se encontra de luto por conta de uma perda financeira, você que perdeu casa, perdeu carro, você que perdeu dinheiro, o investimento que você fez deu errado, você foi enganado por um sócio, uma boa promessa que na verdade era uma mentira, e você se sente desmoralizado, você não consegue encontrar forças para reagir. Nesta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de junho, o mês da virada, nós vamos estar clamando em seu favor. Desde já, você pode pegar agora o seu celular e entrar em contato com a nossa central de atendimentos, através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp, ou você pode ligar para o 48 3216 6162. 48 3216 6162. Converse agora com um de nossos atendentes, fale o que está acontecendo com você. Talvez é uma situação que você ainda não falou com a sua família, não falou com o esposo, não falou com a esposa, você está guardando isso para você. Um dinheiro que o teu pai te deu, te emprestou para você começar um negócio, deu tudo errado, você perdeu. Cuidado para você não sair tomando decisões que vão complicar ainda mais a sua vida. Vamos buscar em Deus a direção. Vamos buscar naquele que tem poder para mostrar o caminho para você, como você vai sair dessa. E hoje, a bênção sobre todos os que trabalham com vendas. Você que trabalha com vendas, primeira segunda-feira do mês, vamos determinar que o trabalho de suas mãos prospere neste mês de junho e haja uma verdadeira virada na sua vida econômica. Entre em contato agora, você está precisando desabafar, você está precisando conversar com alguém, você está precisando de uma orientação, de uma direção, você carrega esse luto dentro de você. Mas a boa notícia é que Deus tem poder para te levantar.
É isso mesmo. Levantar você dessa situação te dá a direção que você precisa para você vencer. Nós vamos agora acompanhar o testemunho do Matias. Preste bastante atenção, porque o Matias, o que ele viveu no seu passado, talvez seja o seu presente. Veja como ele saiu dessa situação e a gente já volta. Eu era um verdadeiro enganador. Quem estava envolvido na minha vida, desde a minha família, a cliente, amigos, eu sempre procurava tirar proveito de alguma situação, tentando ganhar vantagem, mentindo, enganando, fazendo aquilo que os meus olhos achavam que era certo. Mas, na verdade, no fundo, eu sabia que eu estava fazendo errado. Tentava enganar meu cliente. Na hora de fazer a nota fiscal, eu sonegava imposto. Eu fazia a nota pela metade, às vezes até um pouco menos. Isso para não pagar os impostos, que eu sabia que eu tinha que pagar e eu fazia errado. Eu enganava meu cliente, às vezes mandava um produto com qualidade inferior. Todas as pessoas que estavam à minha volta, eu sempre procurava enganar. Teve época da minha vida que eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu queria me levantar de alguma forma. Aí veio uns pensamentos assim, você compra em tal loja e depois você pega aquela mercadoria e você vende. Isso eu já fiz. E de fato, eu sujei meu nome sabendo que eu não ia pagar mesmo. Então fui em umas 4, 5 lojas. Eu só não fui mais porque as outras já me bloquearam, identificaram como fraude, estelionatário. Mas eu fui essa pessoa de mau caráter, sabe? Eu comprava sabendo com toda certeza que eu não ia pagar aquela dívida. Minha vida financeira era uma total derrota. Porque mesmo eu tentando me levantar na força do braço, carro quebrava, tudo dando errado. Na época eu era empregado, perdi emprego com facilidade, qualquer coisa, por nada era mandado embora. Eu tentava levar vantagem em cima de pessoas até inocentes, mas quando eu fui olhar para a minha vida, estava um verdadeiro fracasso. Tudo dando errado. Eu identifiquei que eu estava fazendo tudo errado, porque tem hora que a nossa ficha cai. Você está fazendo tudo errado e as coisas que você esperava que acontecesse não aconteciam. Por exemplo, a gente tentava levantar um dinheiro para mudar de vida, mas pelo contrário, parecia que a gente estava cavando um buraco mais profundo ainda. Mais um tempo, eu tive a oportunidade de um convite. A minha irmã me convidou para ir na Igreja Universal. Eu fui na igreja e comecei a aprender, ainda mesmo conhecendo a verdade, dentro da igreja, eu era até fiel por um período, no dízimo e na oferta. Mas eu não honrava a César. Eu não fazia nota pela metade, nota fiscal, sonegava imposto, enganava meus clientes, enganava meus amigos, enganava minha família. Tem um momento da nossa vida que a gente entende que ou a gente se conserta ou a gente se afunda de uma vez, porque aquele momento que sabe quando você chega no fundo do poço e você se encontra sem saída? Então, um certo momento eu me encontrei assim, bem no deserto mesmo, me senti muito sozinho, abandonado, desprezado, e foi onde aquele momento eu me consertei com Deus. Eu pedi perdão por todas as minhas falhas, todos os meus pecados, pedi perdão por não ter pagado os impostos por muitos anos, pedi perdão por não ter devolvido o dízimo da maneira correta. Às vezes, quando eu devolvi o dízimo, eu devolvi ele por último. Eu não era primícia. Primeiro eu pagava algumas pessoas, algumas contas, depois eu devolvia o dízimo. Eu me rasguei diante de Deus. Então, nesse momento foi o momento que eu realmente me cansei. Me cansei da minha situação, da minha vida que se encontrava e recomecei uma nova história. Aí comecei a fazer tudo que era certo. Comecei a pagar os impostos, comecei a ser fiel à minha esposa, à minha família, ser fiel aos meus clientes, meus amigos. Comecei a separar o dízimo da forma correta, como tinha que separar. E aí hoje a minha vida realmente ela é uma vida transformada. Eu saí de uma profunda miséria e hoje a minha vida ela é uma vida de prosperidade. A minha família hoje é uma família próspera, não só no sentido financeiro, mas eu estou falando de prosperidade no geral. Não devemos nada a ninguém. Tem uma palavra na Bíblia que mexe muito comigo, que diz assim, não deveis nada a ninguém. Isso é no olhar, é no pensamento. É a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Depois que eu li esse versículo na Bíblia, não deveis nada a ninguém, eu vivo isso já faz 10 anos para cá. E foi de 10 anos para cá, quando eu comecei a entender e fazer as coisas certas, foi onde a nossa vida mudou. É muito bom frisar que eu adquiri uma frase que não sai de dentro de mim. Não costumo falar que eu tenho, mas eu costumo falar que eu sou administrador de Deus. Por conta que eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim, de onde eu saí. Então eu entendo como Deus, o dono de tudo, e eu administro um pequeno grão de areia para Ele, mas eu tenho que retribuir tudo isso ao Espírito Santo. Porque antes do Espírito Santo, eu não tinha força para tomar atitude nem decisão nenhuma para sair do pecado. E depois que o Espírito Santo ele entrou na minha vida, aí entrou a riqueza, entrou a paz, entrou a prosperidade. O Espírito Santo ele é realmente um pacote completo. Quando ele entra, não fica nada para trás. A nossa vida é transformada em todas as áreas de sentido. Lidar com a dor do luto nunca é fácil. Perdas são inevitáveis. Porém, ficar preso a elas é uma escolha. Você pode ter perdido um bem, um emprego, a empresa, seus clientes ou até mesmo a sua reputação. Mas há esperança para você. E esse luto financeiro tem um ponto final. Através da fé e de uma aliança com Deus, tudo o que perdeu você irá recuperar. Participe do clamor pelo fim do luto financeiro. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os vendedores. Nesta segunda-feira, dia 2 de junho, na maior palestra de prosperidade do mundo. Você verificou que a vida do Matias, a vida financeira dele, era um reflexo da vida espiritual. Isso é muito importante que você entenda. Quando o ser humano vive longe de Deus, portanto, não vive de acordo com as regras, os ensinamentos da palavra de Deus, o ser humano faz coisas que realmente são difíceis de entender. Como pode uma pessoa agir dessa forma? Pois é, porque não há regras, não há disciplina, faz aquilo que acha melhor. E aí os problemas vão só se amontoando. Quando ele resolveu a vida dele com Deus, então a vida do lado de fora também se resolveu. É o que está escrito na palavra, nós vamos ler aqui agora para você. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aqui está falando de relacionamento. Relacionamento com o próximo e relacionamento com Deus. Quer dizer, ele falou que ele falsificava notas fiscais, ele não pagava os impostos, ele comprava para revender, e o nome sujo, uma confusão, né? Ele vivia tentando vencer, mas fazendo a coisa de forma errada. Um dia a ficha caiu. E quando ele se humilhou para Deus e buscou, quando ele cansou-se daquela vida, então ele fez o que tinha que ser feito. Começou a fazer o certo e a vida mudou. E hoje a maior riqueza do Matias não é a empresa que ele tem, não é a família que ele tem, não é o casamento abençoado que ele tem, é o Espírito de Deus dentro dele. Nós estamos vivendo o mês do Reino de Deus. Desde ontem, domingo, dia 1º, nós começamos esse mês de junho nessa fé. E vamos viver esses 30 dias aprendendo a respeito do Reino de Deus. O reino de Deus não é algo físico, não é algo palpável, não é algo que você vê, mas é algo que existe, é real e tem poder para mudar o seu interior. Todos nós estamos inseridos neste planeta, neste país, neste estado, nesta cidade, neste bairro, numa sociedade. Porém, você também pode viver no reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde os céus dominam, onde você vive de acordo com a direção da palavra de Deus. E aí, uma vez colocando em prática os ensinamentos bíblicos, você vai ver na sua vida. Não é que é mágica, não. É o plantar para colher, é fazer o que é certo. Se você fizer o que é certo, de acordo com a palavra de Deus,
não de acordo com a sua verdade, a sua versão de verdade, o que você pensa ser melhor, mas de acordo com o que está escrito. Então Deus fará na sua vida o que Ele tem prometido. Então, este mês estamos ensinando às pessoas o que é o reino de Deus e como fazer para viver no reino de Deus. Hoje o Matias é um cidadão do reino de Deus e está colhendo o fruto disso. E você também pode se tornar um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, independentemente da sua religião. Deus não é religião. Guarde isso com você. Deus não é religião. Portanto, ainda hoje, você pode vir a uma Igreja Universal do Reino de Deus, participar do Congresso da Prosperidade com Deus, aprender mais a respeito do Reino de Deus e o que fazer para ter a vida prometida pelo Senhor Jesus, o Rei do Reino de Deus. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, nesta segunda-feira. Os horários estão aparecendo aí para você e eu estarei com você às 18 horas e às 19h30, pastor Sérgio Freitas. Hoje, uma reunião muito especial por todos que estão carregando um luto financeiro e querem ser curados, querem superar, querem vencer. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço no seu bairro, na sua cidade, no estado de Santa Catarina. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 18h30 e especialmente às 22 horas, na Vigília das Grandezas de Deus. Dê um passo de fé. Você que está cansado da vida que você vem vivendo. Nós estamos aí já no 6º mês do ano. Você quer uma mudança, você quer uma virada, você quer uma transformação. Então, participe e eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos agora acompanhar a história da Maiara. Preste bastante atenção de onde ela veio, o que ela fez e o que Deus fez em sua vida. E a gente já volta. Depressão, ansiedade, nervosismo. Em nossa filha de apenas 2 anos de idade. Nós chegamos aqui no templo, eu e meu esposo, buscando pela nossa filha. E logo depois que nós chegamos, nós enfrentamos a nossa primeira e talvez a grande luta. Minha filha, ela começou a ficar muito irritada, uma irritação que excedia todo o limite. Ela chorava muito, era um choro de profunda tristeza e dor. E isso pra gente era, assim, irreconhecível, porque nós tínhamos outros familiares com crianças da mesma idade que ela, e as crianças eram tidas como normais. Então, além do pediatra, que ela já passava, nós procuramos neuropediatra, procuramos por orientação do pediatra, psicólogo, terapeuta. E isso durou mais ou menos em torno de 6 meses até que nós tivéssemos o diagnóstico, apenas com 2 anos, de transtorno de ansiedade e depressão profunda. Quando isso aconteceu, o mundo caiu nas nossas cabeças. Nós não entendíamos o porquê que ela passava por isso. Foi um sofrimento familiar muito grande. Nós sofremos juntos com ela. Ela precisou tomar medicação, ela tomava medicação controlada, ela tomava ansiolítico 3 vezes por dia, e o ansiolítico ele não fazia efeito. Quando ela tomava a medicação, ela ficava como se fosse anestesiada, e logo depois, 30, 40 minutos depois, voltavam as crises. E eram crises muito fortes, ela chorava muito, ela puxava o cabelo. E nós pesquisávamos, né? Além de tudo que já tínhamos feito, ajuda médica, nós pesquisávamos o que mais podia acontecer e nós estávamos perdendo, né? Algum detalhe, alguma coisa assim. Foi onde nós lemos muito e falavam da adolescência do bebê, que acontecia nessa idade de 2 anos. Então os bebês ficavam mais irritados, desobedientes e fomos levando assim, é a adolescência do bebê, não deve ser a depressão. Até que um dia, onde foi a pior crise que nós enfrentamos com ela, ela estava na casa da minha mãe enquanto nós trabalhávamos, e ela me ligou no meio do dia e falou, olha, vem para casa, pega ela, porque ela não para de chorar tem mais de 2 horas, ela se machucou e os vizinhos chamaram a polícia. Nesse dia,
Eu achei que eu ia perder a minha filha. Graças a Deus, os policiais que foram até lá, eles eram a guarda do bairro. E eles já nos conheciam. E eles sempre viam a minha mãe com ela, né? Nesse período de pandemia, brincando no jardim. E eles conversaram o que está acontecendo, né? O que houve. Os vizinhos pediram ajuda, falaram que a criança estava chorando. E eu expliquei toda a situação que nós estávamos enfrentando. Ela tinha se arranhado, ela tinha se machucado. Ela fechou a mãozinha de tanta raiva e ela arranhou todo o pescocinho dela e ela sangrava. Como uma pessoa com depressão profunda na fase adulta se corta, se mutila, ela sem noção tinha feito isso. Foi muito difícil para mim como mãe vivê-la daquele jeito, só com 2 anos. Foi quando minha esposa me ligou e falou pra mim, ó, ela chorou demais e os vizinhos chamaram a polícia. Eu falei, olha, prepara ela, arruma ela e se arruma também, que eu sei onde ir levar, onde eu vou te levar. Eu sei onde a gente vai. E ele, com muita fé e com muita certeza, falou, olha, eu sei aonde eu vou levar vocês. A gente chegou aqui até o templo e eu estacionei o carro e subi para a reunião. E nisso tinha um pastor bem na escada já aguardando a gente. E ele nos falou naquele dia, olha, vocês vão deixar ela na IBI, ela vai ser cuidada, fiquem tranquilos. A gente tem pastores que vão, que oram. Nós entramos no culto, ouvimos todo o culto. Na hora de buscá-la na IBI, a obreira veio e falou, mãe, você vai usar esse óleo, nós consagramos esse óleo, você vai ungir a cabeça dela, você vai ungir os pezinhos dela e determinar que a sua filha é curada. Quando o pai unge a criança em casa, quando ela recebe essa unção na IBI, ela está recebendo o Espírito de Deus. Então ela está sendo ali blindada, protegida contra o mal. E eu ouvi aquilo como a minha última alternativa. Nesse dia nós fomos para casa, nós oramos junto com ela, antes dela dormir, ungimos a cabecinha, ungimos os pés, as mãos, a barriguinha. Já que era para usar a fé, nós íamos usar no corpinho dela todo. E ela dormiu. Há mais de uma semana, ela não dormia mais do que 1 hora. E essa noite, por incrível que pareça, eu e meu marido, nós não dormimos porque nós ficamos conversando e falando, olha, o que ela está passando é espiritual. E a partir de então, nós trazíamos ela. Todas as vezes que nós vínhamos da igreja, ela ficava na IBI. Depois de 3 dias, desse dia que nós viemos e começamos esse propósito, eu peguei todas as medicações dela. E aí eu peguei todas as caixas, juntei na sacola. Meu marido fez assim, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. E eu falei pra ela, então, eu tô com você. Nós estamos juntos nessa mesma fé. Quando eu abri a Bíblia e eu li que Jesus levou com ele todas as enfermidades, eu criei ali que a minha filha não era mais doente. Independente do que me falavam, independente do que os médicos me orientavam, porque nós buscamos a ajuda deles, que é tão importante quanto a ajuda espiritual. Mas naquele momento, para mim, o essencial era a ajuda espiritual. Eu falei, agora ela é curada. Amarrei o saco, joguei fora e falei, nunca mais a minha filha vai ter uma crise. Nunca mais vão dizer que ela é depressiva, porque a partir de hoje ela é curada. E através da cura da minha filha, eu consegui transformar também a minha vida, porque aí eu o conheci e eu entendi, eu precisava entregar tudo no altar. Eu precisava entregar as minhas ansiedades, os meus medos, precisava entregar o meu marido, a minha filha, o meu trabalho, a família, e colocar ele no centro de tudo e falar, Deus, a minha vida é tua, eu oferto a minha vida a ti. Foi onde eu entendi que eu precisava dele morando em mim, que eu precisava do Espírito Santo. E graças a Deus, depois desse deserto, dessa luta, dessa guerra que nós enfrentamos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu tive a alegria, a paz, que eu nunca tive na vida. Mesmo quando eu estava em momentos tranquilos da minha vida, nada se compara a isso. O entendimento
de você achar o rumo da sua vida, a sua origem. Nós fomos criados para vivermos com Deus, a eternidade com Ele. E nós buscamos, ansiamos por isso a nossa vida inteira. Naquele dia eu entendi que nada valia a pena se não fosse com Ele. E numa reunião de domingo, numa entrega do jejum de Daniel, foi onde eu fui batizada, recebi a maior dádiva, o maior presente que eu podia ter recebido. E ali eu fico muito feliz porque eu vi que Deus me amou tanto que Ele curou minha filha, morou dentro de mim. E eu posso hoje falar para outras pessoas que Ele não foi bom só para minha filha, que Ele mora em mim e que eu sei o quanto que Ele é grande e o quanto que Ele pode curar em qualquer pessoa, qualquer enfermidade, um problema pequenininho ou um problema enorme. Ele é o único, verdadeiro e capaz para mudar a história de quem for. Veja o poder da decisão. O Rafael decidiu levar a família ao templo. A Maiara decidiu que a sua filha não iria viver sentenciada a tomar remédio todos os dias. Depois decidiu entregar a vida dela ao Senhor Jesus. Este é o poder de uma decisão. E vem aí, no dia 15 de junho, o dia D. Um dia para tomar decisão de mudar de vida. Esse dia é para você que vive debaixo de uma sentença de enfermidade, de miséria, de vícios, de solidão. Você que diz assim, olha, para mim não tem mais jeito. Tem sim. Portanto, marque essa data, 15 de junho, o dia D, o dia que você vai trazer diante do altar a sentença que você tem carregado sobre a sua vida. E o justo juiz fará justiça e mudará a sua situação. 15 de junho, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez na vida da família da Maiara e o Rafael. O que o Senhor fez na vida do Matias e o que o Senhor tem feito na vida de milhões que têm se voltado para o Senhor. É como o Senhor mesmo disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Então que essa pessoa que acompanha essa programação, que recebe e ora conosco agora, tenha do Senhor forças para te buscar. E já hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira de junho, ela esteja na tua presença. E que no dia 15 de junho, meu Deus, o dia D, milhões de pessoas venham diante do justo juiz, apresentando suas sentenças, para que o Senhor venha julgar suas causas e lhes dar vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. E nesta quarta-feira, dia 4 de junho, nós estaremos trazendo um tema muito importante no estudo da palavra. A lição do trigo e do joio. Traga sua Bíblia. Especialmente às 7 da noite, eu estarei com você aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na primeira quarta-feira do mês do Reino de Deus. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você que está em São Paulo, participe no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.